Semana completamente atípica no que diz respeito ao futebol paulista. Aconteceram coisas que não acontecem, pelo menos ali desde 2020, né? Há uns 3 anos, cara, que não acontece isso. Assim, pra quem não acompanha o futebol, pra quem não entende muito, se for ver só os resultados, vai analisar ali e vai falar, bom, então quer dizer que o Palmeiras está na crise? O Palmeiras é um time que não ganha nada há anos, e aí São Paulo, Corinthians, o Santos, né, que ganhou fora de casa também, um milagre acontecendo, né? A pessoa vai falar, então quer dizer que esses três times estão bem, né? Esses três times estão ok. E assim, é uma coisa que não condiz nada com a realidade. Não é porque o Palmeiras perdeu esse jogo aí pro Bolívar, não é porque o Palmeiras perdeu no jogo de ida contra o Água Santa, que o Palmeiras está na crise, muito longe disso. E não é porque o São Paulo aí venceu o Tigre fora de casa, o Corinthians venceu também o poderoso Liverpool do Uruguai fora de casa, e o Santos também venceu o seu jogo. Não é por causa disso que esses três times estão bem. Então, assim, aconteceu algo que não acontece há muito tempo. E o que eu tô vendo, rapaziada, de corintiano iludido, cara. Porque eu, particularmente, eu sou um São Paulino realista pra caramba. O São Paulo ganhou ontem, beleza, mas eu não tô nada iludido, cara. Eu não tenho confiança nenhuma nesse time do São Paulo, sejamos sinceros. É um time que joga uma partida boa e daqui a pouco joga 10 partidas ruins. Mas o que eu tô vendo de corintiano iludido, achando que após essa vitória contra o Liverpool do Uruguai, o Corinthians é postulante ao título, tá de brincadeira, cara. Parabéns aí o Corinthians, venceu o jogo, foi a melhor estreia, né, dos times brasileiros na competição. Mas assim, esse Liverpool do Uruguai, eles não têm capacidade de jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. É um time horroroso. E mesmo assim, causou dificuldade ao Corinthians, hein? Esse 3-0, principalmente em relação ao que aconteceu no primeiro tempo, cara, foi meio enganoso. O Corinthians não jogou uma partida ali pra ganhar de 3-0, não. O Liverpool teve algumas oportunidades. O Liverpool do Uruguai dificultou o jogo, cara, no primeiro tempo. Aí no segundo tempo terminou abrindo as pernas mesmo. Aí o Corinthians fez o que quis. Mas assim, não dá pra falar que esse time do Corinthians é candidato. Eu não sei quem vai ser campeão. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Palmeiras ainda termina essa Libertadores na frente do Corinthians. E se as duas equipes se enfrentarem aí em jogos de mata-mata, em jogos eliminatórios, o Palmeiras elimina o Corinthians, cara. Não tenham dúvida disso. O time do Corinthians, com todo respeito, cara, é um dos times mais tradicionais aqui no futebol brasileiro. Mas em relação a Libertadores, é um time que não tem tradição, cara. O Corinthians não tem tradição em Libertadores. E o torcedor corintiano sabe muito bem disso. Vamos contar aí desse século pra cá. Eu não vou nem puxar coisas dos anos 90, 80. Vamos contar desse século pra cá. Em 11 participações em Libertadores, cara, o Corinthians tem 8 eliminações em oitavas de finais. O Corinthians tem uma eliminação na pré-Libertadores. Tem uma eliminação na fase de grupos. E aí tem o título de 2012, que foi algo fora da curva, né? Foi uma exceção da exceção. É o que dizem, né? Se o Corinthians bater o crachá lá na catraca da Conmebol, vai dar acesso negado, cara. Mesmo ganhando esse título em 2012. Não dá pra comparar a tradição que o Palmeiras tem com a tradição do Corinthians quando o assunto é Libertadores. Bom, vamos aí pra mais um vídeo no canal. Vamos dar continuidade nesse assunto, que é o seguinte, rapaziada. Eu fico imaginando. Quarta-feira que vem o Corinthians deve vencer, né? O Remo. O Corinthians provavelmente vai vencer esse jogo. Cara, aí que o torcedor corintiano vai basicamente achar que é Deus no céu, Corinthians na terra. Os caras vão estar querendo ali se comparar com o Real Madrid, falando que o Real Madrid pode esperar que a hora dele vai chegar. Já estão falando que o Roger Guedes é o melhor camisa 10 do Brasil. É o melhor camisa 10 do futebol brasileiro. Então, assim, aí que os caras vão falar mesmo. Já estão falando que o Fernando Lázaro encaixou o time do Corinthians. Agora com o Fernando Lázaro, o time do Corinthians vai voar para esse restante da temporada. Tá de brincadeira, rapaziada. Aí não dá. Aí é ser iludido ao extremo. Aí é estar acreditando numa fantasia, né? Assim, eu não acho que o time do Corinthians é horroroso. Eu não acho que o time do Corinthians vai brigar para não cair. Eu acho que o time do Corinthians vai fazer uma temporada, cara, regular. Não vai conquistar títulos, não acho que vai ganhar Libertadores, não acho que vai ganhar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Não deve conquistar títulos, mas deve fazer ali uma temporada ok.
no que diz respeito a não passar sustos. E é isso, cara. O Corinthians está limitado a isso. Ontem, beleza, deu certo, deu sorte. Perdeu lá o Renato Augusto, né, durante a partida. Que, por sinal, o Renato Augusto, cara, eu não sei o que acontece, né? Excelente jogador. Esse sim é craque. Joga muita bola, só que a carreira toda dele ele enfrentou dificuldades com lesões, né? É incrível isso. E agora que ele já tá chegando no fim da carreira, termina sendo um agravante pior ainda, né? Porque, pô, o jogador vai chegando numa certa idade que ele fica mais frágil, fica mais suscetível a lesões e acontece com ele. Enfim, tomara que volte logo, tomara que se recupere. Mas ontem o Corinthians deu sorte que não sentiu a ausência dele. Mas não vai ser sempre que isso vai acontecer, cara. Quando enfrentar um adversário um pouquinho mais qualificado, um pouquinho melhor, porque ontem o Corinthians venceu o time de Série D, cara, de Campeonato Brasileiro. Quando começar a enfrentar times um pouquinho mais encorpados, times que tenha mais pressão jogando ali, né, contra eles, porque ontem não teve pressão nenhuma. A sensação que deu é que tinha mais torcedor corintiano do que torcedor lá do Liverpool do Uruguai. O time não tem torcida, cara. Então não foi aquele jogo característico de altitude. Você pega ali um campo pulsando ali, torcedor pressionando ali nas grades, no entorno ali das arquibancadas. Não foi nada disso. O Corinthians teve tranquilidade para jogar. Então, assim, não foi aquela partida típica de Libertadores. Quando enfrentar um time que tenha essa característica, time de Libertadores mesmo, aí sim vai ser um teste real pro Corinthians. Por enquanto, rapaziada, não dá para se basear nessa partida contra o Liverpool. O torcedor corintiano que tá ali se iludindo, tá criando expectativa diante dessa vitória, porque ganhou do Liverpool do Uruguai, cara, muito cuidado, porque a chance de cair do cavalo é grande. Esse time do Corinthians está longe de ter a capacidade hoje de bater de frente com o Palmeiras, cara, não dá. O Fernando Lázaro a mesma coisa. Não é porque venceu aí esse jogo contra o Liverpool que já tá ali entre os melhores treinadores do país. Tá de brincadeira, rapaziada. E o que tem de gente na mídia, já com esses papos, já com essas ideias aí em relação ao Corinthians, é brincadeira, cara. Então, sejamos sinceros. O vídeo aqui não foi pra alfinetar, não foi pra desmerecer o Corinthians, foi pra falar de uma realidade. Tudo isso que eu falei hoje do Corinthians, cara, eu uso como exemplo o meu time. Serve, se encaixa perfeitamente pra falar do São Paulo. Tudo isso que eu falei do Corinthians se encaixa perfeitamente pra falar do São Paulo também. Não é por causa da vitória de ontem, que por sinal foi um jogo bem mais difícil que o jogo contra o Liverpool, porque teve a pressão ali de torcedor, o campo tava pulsando, teve momentos ali que a câmera tremia, teve uma pressão absurda, mas mesmo assim, não é por causa disso que eu vou achar que o Tigre da Argentina, outro timeco, é um time aqui de Série C, Série D de Campeonato Brasileiro, se tivesse no Brasil. Time horroroso, um time fraco. Não é por causa disso que eu vou achar que o São Paulo é postulante a alguma coisa, cara. O São Paulo ainda vai ter que jogar muita bola, o São Paulo ainda vai ter que provar muita coisa pra de repente tentar ter uma temporada razoável. Tô nem falando de título, hein? Tô falando de tentar ter uma temporada razoável ali, pra não passar susto. Tem que provar muita coisa ainda, tem que jogar muita bola ainda. Enfim, e o Santos então nem se fala, cara. Essa vitória do Santos, essa que foi enganosa ao extremo, né? Porque pelo menos ali o Corinthians e o São Paulo jogaram bem. O Santos não jogou nada, conseguiu uma vitória por acaso. Então assim, quem não acompanha muito o futebol e chegou de paraquedas só vendo os resultados dessa semana, pô, vai achar que o Palmeiras tá numa draga absurda, né? E não é a realidade, cara. O Palmeiras tá numa excelente fase, não é por causa dessas duas derrotas que o Palmeiras fala que o Palmeiras tá mal. Muito pelo contrário, eu acredito que deva conquistar esse título do Campeonato Paulista e conquistando esse título já toma o rumo novamente das vitórias. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto e um abraço a todos.